Olá a todos, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de teste de software. Na aula passada eu espero que todos tenham tido a oportunidade de assistir, dar uma lida no livro, dar uma olhada no material, porque para a gente poder estar tratando os assuntos de hoje a gente precisa ter os conceitos e ter todo aquele cenário de teste em mente e lembrar de tudo que a gente discutiu, né? No nosso contexto, hoje nós vamos estar discutindo falando um pouco sobre a questão do projeto de casos de teste e algumas técnicas e estratégias que podem ser usadas para se definir e se chegar a esses casos de teste. Bom, o que é projetar casos de teste? A gente vinha discutindo, desde então, a ideia do processo de teste. Nós vimos as preocupações do ponto de vista de organização, nós vimos os diferentes momentos, os diferentes tipos de teste que poderiam ser executados, mas em momento algum nós dissemos como nós poderíamos executar, ou como nós poderíamos preparar um conjunto de informações para poder ser utilizados no teste e que nos levassem a atingir o objetivo maior da atividade de teste, que é identificar falha. No nosso caso, nós estamos pensando num contexto geral que é da aplicação, ou seja, projetar casos de teste, na verdade, muitas vezes é considerado como tão difícil quanto o projeto da própria aplicação ou do próprio sistema, né? Isso vem do contexto de que nós precisamos observar o nosso problema, nós precisamos ter um controle, um domínio sobre o software como um todo, e nesse contexto, extrair as informações e preparar aquelas informações que possam evidenciar os pontos de falha ou os possíveis defeitos que existem na nossa aplicação, né? Por isso, devido a essa complexidade e a forma e a abordagem de trabalho, que talvez a gente possa explicar o porquê de que só alguns programadores gostam de realizar testes, né? Na verdade, o que acontece é que a realização ou a execução desses testes implica também no projeto dos casos de teste, que representam um esforço do ponto de vista de atividade de desenvolvimento, né? Porém, a gente sabe que projetar casos de teste, ou projetar testes, representa um dos melhores mecanismos para a prevenção de defeitos. A gente já discutiu a questão de prevenção de defeitos, a gente já discutiu a questão de identificação de defeitos, né, nas aulas anteriores, quando nós falamos sobre as atividades de verificação, revisão e inspeção de software, né? Nesse contexto, o projeto de casos de teste ele é tão eficaz, né, em identificar erros quanto a execução dos casos de teste projetados. Repara que o que eu estou dizendo é o seguinte: o fato de você tentar projetar seus casos de teste, explorar as informações relacionadas ao teu projeto, para gerar essas informações para teste, ela pode ser tão eficiente e tão bom quanto você executar os testes. O motivo disso é que, na verdade, quando nós projetamos casos de teste, a gente explora as informações de projeto para extrair essas informações, gerando o conjunto de casos de teste necessário, nós estamos praticando a revisão dos modelos. E, como a gente já viu, revisão e inspeção é uma atividade boa para se identificar defeito. Então, por isso que a gente diz que projetar testes é tão bom quanto executar testes. Nesse contexto, nós temos que começar a pensar, então, em como se poderia projetar esses testes e de que forma esses casos de teste poderiam ser tratados. Na verdade, nós temos que começar a encontrar e a pensar em técnicas de projetos para casos de teste. Ou seja, nós precisamos, de uma certa maneira, sistematizar, né, e planejar a condução desses testes. Por quê? A gente sabe que não é possível aplicar testes exaustivos. Vocês se lembram da discussão, não é? Eu não posso simplesmente colocar minha aplicação à prova e começar a inventar e tentar imaginar que é possível aplicar todas as combinações possíveis de informação àquele software. Primeiro, porque eu não vou conseguir gerar todas essas combinações possíveis de informação. Segundo, que isso me leva um tempo considerável, um esforço imensurável do ponto de vista de desenvolvimento. E isso não vai me garantir, efetivamente, que eu possa ter coberto todo o meu software, primeiro porque eu tenho que garantir que eu tenho os meus modelos completos e sem defeito, né? Então, a gente já sabe que essas técnicas de projeto de casos de teste, elas têm que nos ajudar a gerar essas informações, extrair essas informações. E, principalmente, nós precisamos lembrar que o nosso conjunto de casos de teste, ou seja, eu vou ter diferentes casos de teste, diferentes informações para teste, ele apresenta como característica desejável, primeiro, ele tem que ser finito,
Isso significa que não é qualquer combinação ou todas as combinações possíveis, porque o volume pode ser muito grande. E segundo, ele tem que ter um custo de aplicação razoável. Na verdade, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: eu preciso pensar e planejar casos de teste que sejam razoavelmente factíveis de serem aplicados no contexto do meu software. Nesse contexto, né, nós precisamos começar a pensar em técnicas, em estratégias para se testar o software. Por exemplo, uma questão que pode ser considerada é observar se aquele projeto de teste ou aqueles casos de teste conseguem executar todos os caminhos possíveis para um tratamento de erro. Porque se eu não consigo trabalhar nesse contexto, se eu não consigo seguir esses caminhos ou essas rotas de execução dentro do meu produto, fica muito difícil de eu garantir que eu não vou ter a falha. Além disso, nós precisamos lembrar que nem sempre nós vamos ter os recursos disponíveis, ou todos os recursos disponíveis para a execução dos testes. Lembre-se que o processo de teste ele é composto por um conjunto de atividades, e atividade de desenvolvimento e atividade no contexto do software, da construção do software, representa esforço. Isso tem um custo associado e isso reflete, isso impacta no valor final do projeto. Não necessariamente nós temos os recursos, sejam eles financeiros ou muitas vezes de pessoal. Então nós vamos ter que adotar algum tipo de critério, algum tipo de estratégia para limitar os testes de forma que eu possa ampliar ou maximizar as facilidades ou as vantagens que eu obtenho do meu processo de teste, com os recursos que eu tenho. Então, nesse contexto, nós precisamos lembrar daqueles princípios ou daquelas questões relacionadas ao projeto de teste, sobre criticalidade dos módulos, sobre onde os erros e os defeitos provavelmente podem estar embutidos. Se lembram do princípio de Pareto, por exemplo? Aqueles que não se recordam, por favor, tentem olhar a aula passada que vocês vão compreender o que eu estou dizendo. Então, esse são um conjunto de critérios, ou seja, são opções que nós temos para direcionar o planejamento e o projeto desses testes. Do ponto de vista, então, desse projeto, uma das coisas que nós precisamos ter em mente, e isso precisa estar definido quando nós vamos trabalhar no planejamento, está relacionado com um critério de teste. Ou seja, qual vai ser o nosso critério? Que critério nós vamos adotar para poder projetar os casos de teste ou para poder trabalhar com as informações relacionadas a teste? Na verdade, qual é o nosso objetivo num determinado momento? Quer dizer, eu tenho que obter uma maneira sistemática e um conjunto de casos de teste T que me permita excitar ou executar aquela aplicação e revelar a presença de problemas ou presença de erros naquele programa ou naquele sistema. Então, critérios que eu posso começar a pensar do ponto de vista de teste é o seguinte: esses meus casos de teste, eles provavelmente poderiam incluir todos os desvios de fluxo de execução ou fluxo de controle. Se lembram das propriedades de descrição dos programas? Se lembram como é que nós normalmente projetamos, escrevemos o nosso código? Nós não definimos fluxos de execução, nós não definimos caminhos que devem ser seguidos ou possíveis pontos de tomada de decisão onde o nosso fluxo de execução vai percorrer? É exatamente isso. Quer dizer, a gente tem que começar a explorar essas combinações, começar a explorar essas estruturações do ponto de vista da aplicação. Ou eu poderia, por exemplo, pensar também em incluir pelo menos um uso de todo o resultado computacional. Aí eu já não estou mais olhando para o meu fluxo de controle. Eu não estou olhando mais por onde eu passo para executar, mas eu estou olhando para que informações eu obtenho ao longo desse processamento e olhar para essas informações e verificar se elas estão corretas, se elas atendem às especificações que foram definidas para aquele sistema. E, obviamente, esse meu conjunto deveria ser mínimo e finito. Então, essas propriedades, elas acabam sendo direcionadoras e acabam definindo critérios ou acabam definindo possibilidades ou perspectivas para que nós possamos definir critérios mais objetivos e mais bem estruturados. Então, o nosso critério de teste, quando a gente fala de projeto de caso de teste, ele está servindo como um mecanismo, como um instrumento, que vai nos levar a selecionar e avaliar os casos de teste de forma a aumentar as possibilidades de revelar a presença de defeito. Repara, o nosso objetivo em teste é fazer com que o sistema falhe.
Lembra que não dá para a gente dizer que o teste foi um sucesso porque o sistema não falhou. O teste vai ser um sucesso se nós conseguirmos demonstrar aonde estão os problemas naquele software, né? E aí, nesse contexto, quando a gente fala de caso de teste, e aí para eu fazer o sistema falhar, eu preciso executar esse sistema, ou esse software, esse programa, e eu preciso informar a este programa um conjunto de informações relacionadas àquela situação que eu quero testar, então a gente começa a configurar a ideia desse caso de teste, né? Na verdade, o meu caso de teste, ele vai ser representado por um conjunto de informações de entrada, um dado de entrada, oriundos do domínio do meu problema, mais um conjunto de informações informando qual seria a saída esperada no contexto dessa aplicação, né? E aí, para isso, eu preciso começar a pensar em critérios de seleção desses casos de teste, né? Então, eu já tenho o meu critério para teste e agora eu quero ter um critério de seleção para esses casos de teste. Uma forma de eu olhar para isso, né, e pensar nesses critérios de seleção é o seguinte: o meu teste, ele vai ser adequado quando todo elemento requerido para aquele caso de teste, ou toda a informação requerida por aquele caso de teste, puder ser exercitado, puder ser utilizado no programa, né, por pelo menos uma situação de teste no contexto do meu software. Então, na verdade, o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte: eu vou tentar construir conjuntos de casos de teste, onde todas as informações necessárias para o teste estarão definidas, nenhuma informação excedente estará presente e nenhuma informação faltante será identificada ou poderá ser identificada nesse conjunto. Então, nesse contexto, nós temos que começar a pensar nas técnicas que poderiam nos apoiar para os critérios de seleção desses casos de teste. Essas técnicas, na verdade, elas vão acabar estando associadas à perspectiva ou à forma de abstrair em relação àquele software, né? Nós temos 3 categorias de técnicas que nós vamos falar um pouco nessa aula, que estão relacionadas a, primeiro, olhar para o sistema de uma forma autocontida, ou seja, aquilo representa um elemento fechado, uma caixa fechada, e a partir dessa caixa fechada, como se fosse uma função, eu forneço elementos de entrada e obtenho a minha saída para verificar se aquilo está correto, que a gente conhece como técnicas funcionais, ou teste funcional, caixa preta, caixa fechada, depende da literatura. A outra é em que eu vou olhar para esse meu sistema e, ao invés de me preocupar com a ideia da função ou com a ideia da entrada de dados pura e simplesmente, eu vou estar olhando para esse meu sistema como uma organização de possíveis caminhos de execução, né? Fluxos, sequências de ações ou sequências de pontos de transformação dos meus dados, que é o meu fluxo de dados, por onde a informação passa, e aí eu vou tentar explorar casos de teste ou gerar casos de teste que me façam percorrer esses diferentes caminhos. Nesse caso, a gente está olhando para uma técnica estrutural, teste estrutural, e na literatura talvez vocês encontrem bastante referência à ideia de teste caixa branca ou teste caixa aberta. E também uma terceira categoria de técnica para projeto de casos de teste, que é a técnica baseada em erros, em que nós vamos construir casos de teste a partir de modelos ou a partir de combinações ou de situações que nós sabemos que são obviamente erradas e a partir daí nós construímos casos de teste para pegá-las, né? A grande questão nesse contexto de projeto de casos de teste é a gente se lembrar, assim como em engenharia de software, isso sempre ocorre, não existe a melhor técnica. Como não existe a melhor ferramenta, como não existe a melhor linguagem, como não existe o melhor modelo ou a melhor metodologia. Na verdade, o que existe é a possibilidade de combinação dessas técnicas, e é isso que nós, enquanto engenheiros, precisamos entender a fazer, para obter o maior rendimento possível, né? Ou seja, o nosso objetivo é tentar explorar essas técnicas e, com isso, gerar o melhor conjunto possível de casos de teste que possa nos ajudar a revelar a falha do software. Então, olhando para esse contexto das técnicas, a primeira delas que a gente vai olhar é a técnica funcional. O nosso princípio básico de trabalho vai ser a especificação do software, e é dali que eu vou derivar os requisitos de teste. Então, de novo, a especificação do software, para nós está servindo aqui os nossos requisitos. Vocês se lembram dos requisitos e da importância desses requisitos no contexto do desenvolvimento, né? Nós vamos olhar para o software de um ponto de vista macroscópico, né? Aquilo que eu falei, a técnica funcional,
eu olho para o meu software como um caixote autocontido, onde eu vou fornecer informações de entrada e vou obter resultados de saída. Né? E praticamente, quando a gente trabalha com técnicas funcionais, ou com a técnica funcional, né, as duas situações, os dois passos que a gente tem que seguir, ou tem principais que a gente tem para poder considerar nesse contexto se eu estou olhando para o software como uma função, então eu tenho que primeiramente identificar quais as funções que o software deve realizar. Né? De onde eu tiro isso? Especificação de requisitos, dos casos de uso. Aquelas são as funcionalidades que eu preciso atender. E segundo, eu preciso, para essas funções, criar os casos de teste que são capazes de verificá-las. Então, é muito simples. Se eu tenho os meus modelos, se eu tenho meus documentos, explorar casos de teste funcional não é uma tarefa muito complicada. O problema que nós temos nesse contexto é a dificuldade em quantificar a atividade de teste. Não se pode garantir que partes essenciais ou críticas do software foram executadas. Vocês conseguem imaginar por quê? Pensem no caixote fechado e pensem nas funções, os casos de uso. Eu consigo gerar casos de teste que cobrem aquelas funções. Mas como é que eu posso garantir que esses casos de teste, pensando no software, foram capazes de exercitar ou de fazer com que todos os pedaços do software pudessem ser executados? Essa é uma limitação da técnica funcional. Ou seja, a gente garante cobertura do ponto de vista de teste, mas a gente garante cobertura do ponto de vista funcional. Do ponto de vista estrutural, não é possível obter muita informação através de testes puramente funcionais. Por isso que nós falamos anteriormente da complementaridade dessas técnicas. No contexto da técnica funcional, quando nós vamos projetar casos de teste, existem 3 critérios básicos que podem ser usados para gerar esses casos de teste ou projetar esses casos de teste. O particionamento em classes de equivalência, análise do valor limite e grafo de causa e efeito. Nós vamos tentar discutir cada uma delas aqui para que vocês possam entender como elas funcionam. Eu recomendo fortemente que vocês tenham acesso ao livro ou que possam ter acesso ao material explicando essas técnicas e façam exercícios relacionados a elas para uma melhor compreensão de como elas funcionam. Particionamento em classes de equivalência. Né? Qual é a nossa finalidade? Repara, quando eu trabalho em linhas gerais com o meu sistema e eu defino uma determinada funcionalidade, né, eu começo a pensar de que maneira, né, ou que informações eu posso fornecer ou eu deveria fornecer para essa função, para que ela funcionasse. Naturalmente, acredito eu, nós pensamos em categorias de informações válidas, ou seja, que informações poderiam ser válidas do ponto de vista daquela função e informações inválidas. Informações que eu sei que, a princípio, não poderiam ser aplicadas àquela função ou àquela funcionalidade, porque ou não fazem sentido, ou provocariam um comportamento inadequado, ou me levariam a resultados errados, ou simplesmente não poderiam ser tratadas por aquela funcionalidade. Normalmente isso está embutido na ideia das regras de negócio e isso demanda o controle do meu software. Né? E é exatamente esse o conceito envolvido quando a gente fala no particionamento em classes de equivalência. Né? Na verdade, eu vou começar a olhar para aquelas informações que são fornecidas para a minha funcionalidade e vou tentar dividir essas informações em classes de equivalência. Né? Ou seja, conjuntos de informações que poderiam ser equivalentes do ponto de vista de suas categorias e, basicamente, essa equivalência é do ponto de vista de validade e invalidade. Então, eu tenho classes de informações equivalentemente válidas e classes de informações equivalentemente inválidas. Significando o seguinte, aquelas informações que são válidas, aquela função deveria aceitar e deveria processar. Né? E as inválidas seriam aquelas informações que não poderiam ser aceitas ou tratadas no contexto da minha aplicação. Existe uma discussão
nessa questão relacionada a teste, porque o tempo todo, quando a gente trabalha com classes de equivalência, a percepção é de que nós deveríamos sempre preparar informações equivalentes do ponto de vista de domínio de entrada, né? Ou seja, as informações válidas e inválidas que eu forneço à funcionalidade. Existe uma corrente que pensa que nós deveríamos também considerar as informações de saída. Quais seriam saídas válidas e inválidas e, a partir dessas saídas, projetar os nossos casos de teste. Isso também é possível. Tá? Via de regra, o que vocês vão encontrar é a discussão do ponto de vista das informações de entrada, mas lembre-se que as informações de saída, né, o domínio de saída também pode ser uma fonte rica de informação para teste. Então, do ponto de vista de classes de equivalência, quando a gente fala dessas técnicas, e é uma técnica funcional, a primeira coisa que eu preciso trabalhar é identificar as classes de equivalência, que é um processo heurístico, a gente vai ver por quê, né? Em que eu tenho as minhas condições de entrada, e baseado nas condições de entrada, eu tenho as minhas classes válidas e inválidas, a gente já explicou, e baseado nessas categorias e nessas classes de equivalência, eu vou definir os casos de teste, né? E para isso eu vou enumerar minhas classes de equivalência, tentar observar quais são os casos de teste para as classes válidas e quais são os casos de teste para as classes inválidas. Lembrando que caso de teste se configura num conjunto de informações que eu vou fornecer para a minha aplicação. Então, o que a gente está vendo é que classe de equivalência é um método caixa preta, como a gente costuma chamar na literatura, porque é algo que eu abstraio e eu olho para a minha funcionalidade como algo autocontido, que vai dividir meu domínio de entrada em classes, ou categorias de informação, dos quais os casos de teste vão poder ser derivados. Trabalhar com técnica de classe de equivalência acaba levando a gente também a, de certa maneira, forçar ou a revelar categorias de erros, já que eu consigo trabalhar com essas classes, ou eu consigo trabalhar com esse conjunto de informações, me levando a tratar determinados tipos de erros, né? Esse contexto, né, de identificação das classes de equivalência, ele está muito ligado à complexidade da minha aplicação e à quantidade de informações que eu tenho que ter para a entrada, né? Na realidade, quando eu começo a olhar para conjunto de informações válidas e inválidas, né, eu estou falando de combinação de valores válidos e inválidos num universo de entrada e saída da minha funcionalidade. Então, pensando nessa ideia de classe de equivalência, vamos tentar seguir aqui o raciocínio nesse exemplo desse pequeno programa que está aqui, né? Esse programa, chamado Identifier ou identificador, né, ele é um programa que a função dele é identificar ou determinar se o identificador é válido ou não, tá certo? Numa linguagem chamada C Pascal, uma estranha variante do Pascal. Pascal é uma linguagem de programação, ok? Então, do ponto de vista de especificação, o que eu tenho é o seguinte: o identificador válido deve começar com uma letra e conter apenas letras ou dígitos. Além disso, deve ter no mínimo um caractere e no máximo 6 caracteres de comprimento. Então, nesse contexto, eu já defini para mim quais são as informações válidas e inválidas, né? De que forma essas informações deveriam surgir e o que poderia ser utilizado para reconhecimento no meu programa. Então, se eu olhar no exemplo, eu tenho um conjunto de identificadores válidos e um conjunto de identificadores inválidos. Nesse contexto é que nós vamos começar, então, a pensar nos possíveis casos de teste, já que eu tenho realmente olhar para a minha especificação e ver de que forma as minhas categorias ou as minhas informações podem ser obtidas baseado nessas classes de equivalência. Então, repara que se eu olhar atentamente na tabela, eu consigo identificar o seguinte: quais são as minhas condições de entrada? Na verdade, isso foi derivado do meu conjunto de requisitos, né? Então, eu tenho, primeiro, um tamanho para esse identificador, isso está especificado, né? Eu sei que uma condição de entrada é que o primeiro caractere
tem que ser uma letra, né? E, além disso, eu sei que como condição de entrada, eu só posso conter caracteres válidos, ou seja, aqueles caracteres que são considerados do ponto de vista de representação alfabética, né? E aí, nesse contexto, eu começo a imaginar, olha, a condição de entrada é o tamanho T do identificador. O que é um tamanho T válido? Pensa no identificador conforme a especificação que está lá no programa, né? Para eu identificar alguma coisa, eu preciso ter pelo menos um caractere, né? E o tamanho máximo que eu posso ter, do ponto de vista desse identificador, no contexto dessa minha aplicação, são 6 caracteres, né? Então, o que seria uma classe válida considerando essa condição de entrada? Olha, o tamanho do meu identificador tem que estar entre 1 e 6 caracteres. O que é uma classe inválida neste caso? Faria sentido eu pensar num identificador com um tamanho menor do que 1 ou igual a 0? Provavelmente não, esse identificador sequer existe, né? Então, no nosso caso, considerando que existe um identificador inválido, ou uma classe inválida para esta aplicação, seria qualquer identificador com tamanho maior do que 6, porque isso não satisfaria a condição de entrada 1, que é o tamanho do identificador. Por outro lado, né, se eu começar a pensar da mesma forma e ter o mesmo raciocínio seguindo as condições de entrada, se eu considerar o primeiro caractere daquele identificador ser uma letra, a classe válida é todo identificador que tem uma letra como primeiro caractere, ele é válido. Fora disso, ele é inválido. E só contém caracteres válidos. Significa que o meu identificador tem que ser composto por caracteres válidos do ponto de vista alfabético, né? Ao olhar para essas categorias de equivalência, ou essas classes de equivalência, eu preciso combinar ou ter casos de teste que consigam avaliar ou testar cada uma dessas condições de entrada e a combinação dessas condições de entrada. É por isso que a gente enxerga esse conjunto de casos de teste que está listado aí, né? Então, eu tenho um primeiro caso de teste, que é o identificador A1, que é válido. Eu tenho o segundo caso de teste, que é o identificador 2B3, que é inválido. O terceiro caso de teste, que é o Z-12, inválido. E o outro, que é um A, um B e mais um conjunto de caracteres, que também é inválido. Com esses casos de teste, eu consigo testar esse meu programa considerando todas essas condições de entrada e todas essas classes de equivalência válida e inválida. Com isso, eu tenho uma cobertura de todas essas possíveis combinações realizadas através dos requisitos ou dessas condições ou dessas restrições associadas ao programa. Então, esse é o raciocínio que a gente usa quando utilizando classe de equivalência. É assim que a gente vai tentar produzir as aplicações, os casos de teste para nossas aplicações. Uma outra técnica que a gente tem, uma outra estratégia que a gente tem do ponto de vista de teste funcional, é olhar para a análise do valor limite. Por razões que a gente não consegue identificar totalmente, a gente sabe que grande parte dos problemas ou grande parte das falhas ocorrem nos limites de definição de determinadas informações, né? Na verdade, os limites do domínio de entrada, eles acabam levando a aplicação a um risco de execução. Se você parar para pensar, quando a gente fala assim, os limites de entrada, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma determinada variável que ela possui uma faixa de valores. Ela vai de 1 a 10. O que normalmente esses valores são utilizados? Se eu vou controlar um laço, provavelmente eu uso os limites para controle do laço. Eu começo em 1 e vou até 10. Se eu vou controlar a alocação de memória ou a alocação de informação num vetor, numa matriz, num arranjo ou em alguma estrutura, eu estou olhando para esses limites. Então, provavelmente, eu estou usando esses pontos extremos como elementos de teste. E é aí que provavelmente as falhas ocorrem, tá? Essa é uma explicação possível, uma das explicações para que se tenha esse tipo de falha. E a análise do valor limite, ela vai tentar explorar exatamente essas condições para gerar casos de teste, né?
Na verdade, a análise de valor limite acaba complementando o particionamento por equivalência, né? Que aí a gente combina a forma e as heurísticas associadas à ideia de se buscar encontrar categorias, classes de equivalência ou categorias válidas e inválidas, em conjunto com os limites dessas categorias, de forma a maximizar a nossa capacidade de revelar falhas em software. Então, do ponto de vista geral, quando a gente fala em análise de valor limite, existe um conjunto de informações ou um conjunto de situações que devem ser consideradas no tratamento das informações. Basicamente, o que eu posso dizer é, olhe para os limites, né? Tente olhar para a sua faixa de valores, tente olhar para aquelas situações extremas e procure definir casos de teste que te consiga testar as situações olhando para o limite, para o valor que você tem e pegando os extremos, de forma que você possa ter o tratamento de uma determinada região e com isso gerar seus casos de teste para a aplicação, né? Então isso vale se eu estiver usando uma faixa de valores, isso vale, por exemplo, se eu estiver usando o dimensionamento de um vetor ou de um arranjo, né? Onde é que podem estar meus problemas? Um vetor de 10 posições, provavelmente eu vou ter que testar para a posição 11, para a posição 1, para a posição 0, que não existe, provavelmente, talvez esse teste não faça sentido, olhando para a classe de equivalência, né? Voltando à técnica anterior, e para a posição 2, ou seja, eu tenho que ter extremos, né? Sempre olhar para os meus extremos e sempre olhar para valores válidos. Então, eu tenho categorias válidas no meio, eu tenho categorias válidas nos limites e tenho categorias inválidas nos extremos. Uma outra técnica que a gente tem que pensar, né? E aí, de novo, nós podemos combinar essas técnicas e estratégias para poder gerar os casos de teste, são os grafos de causa e efeito. Grafos de causa e efeito, na verdade, o que eu estou tentando mostrar é, a partir de uma percepção de condições de entrada e combinações dessas condições, identificar quais são as prováveis combinações de saída que eu tenho. E com isso tentar identificar quais seriam os meus casos de teste que me fariam cobrir ou passar por essas diferentes situações de processamento, né? Na verdade, a ideia do grafo de causa e efeito, ele está associado à ideia da tomada de decisão numa determinada funcionalidade. E por isso que a gente acaba explorando uma árvore de decisão para poder representar as possíveis situações de teste. Então, por exemplo, assuma que eu tenha uma determinada situação em que a causa, né, a situação, ou seja, a funcionalidade, aquele elemento, o cenário que eu tenho de execução é o seguinte: toda vez que o valor da minha compra for maior que 80, né, e o número de produtos for menor do que 3, ou seja, então eu tenho uma determinada situação. Pensa num comércio eletrônico que tem uma super oferta no dia seguinte. Se você comprar mais de que R$80 e você estiver comprando menos de 3 produtos, significando que sua compra é pequena, isso significa que a loja te dá como brinde frete grátis, manda entregar na sua casa gratuitamente. Então, repara que isso é uma situação que eu preciso tratar do ponto de vista de funcionalidade do meu software, né? E aí, o que a gente vai fazer é exatamente tentar mostrar as variações e as possíveis combinações de valores de maneira a estruturar essas combinações numa árvore de decisão e, com isso, ter uma tabela de decisão mostrando quais são as situações válidas e inválidas ou aqueles casos de teste que poderiam apoiar o tratamento da informação ou a execução dos testes do ponto de vista da nossa aplicação, né? Então, como vocês podem ver, os princípios são bem tranquilos, né? A grande questão é, todos eles se baseiam e todos eles se apoiam em informações concretas, em informações importantíssimas do ponto de vista do nosso software, que vem da especificação de requisitos e dos casos de uso. Então, se eu penso em adotar técnica funcional, eu preciso ter o apoio desses documentos. Eles têm que ter sido criados em algum momento. E espera-se que eles tenham sido corrigidos de alguma maneira, através de revisão ou inspeção, e que eles representem de forma bem concreta o software que a gente está trabalhando.
A outra técnica que a gente tem, que complementa, ou que se junta à técnica funcional, agora olhando para a abstração da estrutura do software em si, é a técnica estrutural, né? Na realidade, aqui, agora, o meu teste, ele não se baseia especificamente no meu documento de requisitos ou casos de uso, mas ele se baseia na estrutura interna da informação. Pensando em tudo o que vocês já viram até agora, de onde vocês imaginam que as informações para o teste estrutural podem vir? Pensa um pouco do ponto de vista do desenvolvimento. Em que momento do desenvolvimento vocês tratam, ou nós, enquanto engenheiros de software, tratamos a questão da estrutura? Seria em projeto? Seriam nos modelos de projeto? Seriam em como nós decidimos ou representamos a modularidade do software ou a combinação desses componentes? Pois é exatamente desses modelos que essas informações podem ser extraídas, né? E podem ser extraídas também do nosso código-fonte, né? Ou seja, eu consigo identificar a combinação desses elementos através da observação desses modelos, desses códigos e o arranjo que foi feito para organizar a informação. É o que a gente diz de estrutura interna da implementação. A técnica estrutural, ela vai me levar a testar detalhes procedimentais. Olhar para a estruturação interna do meu código e ver de que maneira eu posso percorrer esse código ou tratar esse código para executar meus testes e com isso identificar se aquela decisão que eu tomei de estruturação do código, aquela arquitetura que eu decidi para a minha aplicação, ela está adequada naquele contexto, né? E, basicamente, como eu estou olhando para a estrutura interna, eu preciso ter mecanismo, eu preciso ter algum meio de acessar ou de observar essa estrutura interna, né? E grande parte dessas informações ou dessa representação, elas podem ser obtidas no grafo de programa ou grafo de fluxo de controle do meu programa, que a gente já vai ver o que é. Então, voltando àquele nosso exemplo do programa Identifier, né, eu posso imaginar, está aqui o conjunto de linhas de código desse programa, essa é a minha aplicação, ou seja, exatamente esse programa captura os requisitos que estavam descritos nos slides anteriores, né? Apenas como referência, os números que aparecem ao lado da linha de código, né, são números que vão estar representados de alguma maneira nos grafos de fluxo, nas transparências a seguir, tá? Então, para vocês acompanharem os modelos que vão ser apresentados, por favor, vocês se refiram a esse código que está sendo apresentado aí. Então, a técnica estrutural, ou seja, se eu estou olhando para a estrutura do meu programa, né, eu tenho o meu grafo de programa, né? O que é o grafo de programa? O grafo de programa é um grafo, né, onde eu tenho representado nós e ligações, basicamente, né, ou arcos, tem caminhos de fluxo, mas composto de nós e ligações, né? Os nós são os pontos de execução e as ligações são as conexões entre esses pontos de execução. Então, quando eu olho para um determinado grafo desse, eu vejo qual é o fluxo, eu vejo de que forma a minha aplicação ela vai ser executada. Eu consigo ter uma ideia qual é a ordem de execução, porque a numeração está me indicando qual é a ordem com que cada um desses nós vai ser utilizado ou executado, e enquanto que as ligações me mostram, a ordenação me mostra de que forma, né, eu tenho relacionada a dependência entre esses módulos, né? As setas me indicam a sequência, ou o caminho, ou a direção com que essa execução ela vai ocorrer, né? Baseado nesse contexto, quer dizer, nós sabemos do grafo de programa que os nós são blocos indivisíveis. Na verdade, eles são comandos, tá? Eles representam elementos de execução. Eu não posso fazer desvio para o meio do bloco, ou seja, eu não tenho como entrar no meio do bloco para executar. Uma vez que eu disparo o primeiro comando, né, ou que o primeiro comando do bloco é executado, os demais serão executados até o final, então ele é autocontido, tá? E, segundo, os comandos são executados sequencialmente quando eu olho para o nó. As arestas ou arcos, que são as minhas ligações,
vão me representar o fluxo de controle entre esses nós. Então, repara que eu estou observando do ponto de vista da organização estrutural da minha aplicação. Eu quero entender o que eu preciso fazer para explorar, para poder exercitar esses nós e esses arcos. E é exatamente esse um conjunto de critérios que eu posso usar na técnica estrutural. Se eu observar no slide apresentado, eu posso entender o seguinte: eu tenho critérios que envolvem, né, a identificação de projeto de casos de teste, que me exploram todos os caminhos possíveis, todos os usos possíveis, todas as possibilidades de processamento possíveis, né, e por aí vai. Na verdade, eu estou tentando olhar o seguinte: eu preciso escolher um critério que me permita atacar ou tratar aquele contexto, ou seja, tratar aquela estrutura e garantir que eu possa ter passado por todas as combinações possíveis. Repara que isso é diferente um pouquinho da ideia do teste exaustivo. Eu estou autocontido na minha estrutura e eu tenho limite do ponto de vista do número de casos de teste que eu vou poder executar. Então, se eu olhasse do ponto de vista desses critérios de técnica estrutural e olhando para o nosso grafo de controle, né, do programa Identifier, o que a gente poderia imaginar? Olha só, eu tenho diferentes critérios que eu posso usar para testar esse programa. Assuma que o meu critério for escolher o seguinte: eu quero gerar casos de teste ou projetar casos de teste que me garantam que eu executei todos os nós. Então, o critério básico é: eu vou ter que gerar casos de teste para poder olhar todos os nós existentes na minha aplicação, do 1 ao 11. Um outro critério poderia ser o seguinte: todos os arcos. Né? E eu poderia considerar o seguinte: arcos primitivos, que são os mais básicos. Né? Então, eu teria a combinação do nó 1 com o nó 2, é a combinação do nó 1 com o nó 3, né? Ou seja, são aqueles elementos que estão me ligando os dois nós. E por aí afora. Então, repara que isso é um exemplo de como é que nós vamos poder trabalhar e como é que nós vamos poder explorar essas informações. Eu reconheço que o volume de informações que pode ser gerado a partir das nossas aplicações, ele é muito grande. Né? E esse é um tipo de técnica onde a utilização de ferramental de apoio, de algum tipo de automação, pode ajudar bastante. Um outro tipo de técnica que a gente tem é a baseada em erros. Né? A gente falou técnica funcional, técnica estrutural e a baseada em erros. Né? Nesse caso das técnicas baseadas em erros, os casos de teste, os requisitos de teste, eles são derivados a partir dos erros mais frequentes que são cometidos durante o processo de desenvolvimento. Então, a nossa visão agora, ela sai do contexto da caixa ou do componente, da abstração software, ela sai do contexto estrutura como um todo e ela passa a explorar aqueles problemas ou aqueles erros que frequentemente ocorrem no contexto de desenvolvimento e para esses erros ela gera casos de teste. E nesse contexto a gente pode pensar em 3 abordagens ou 3 critérios diferentes para aplicar a nossa abordagem de projeto de casos de teste. Eu posso pensar em semeadura de erros, eu posso pensar em análise de mutantes para teste de unidade e eu posso pensar em mutação de interface para teste de integração. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, no contexto dessa técnica baseada em erros, uma abordagem bastante interessante é a análise de mutante. Na verdade, a análise de mutante, ou mutação, ela nos dá a possibilidade de gerar combinações diferenciadas de um mesmo programa e, a partir dessa combinação diferenciada, olhar para os possíveis casos de teste que permitem identificar os problemas dessas combinações diferenciadas. Na verdade, o teste por mutação, a análise de mutantes, ele está muito associado à ideia de teste, obviamente, mas muito mais a se garantir a qualidade do conjunto de casos de teste e a possibilidade que esse conjunto de casos de teste tem de identificar ou de revelar problemas relacionados a determinados tipos de defeitos do que propriamente o teste em si. Então, quando a gente começa a olhar para a ideia de mutação, o que se pretende fazer é trabalhar com pegar um programa, pegar um determinado contexto de comando, ou pegar um determinado
estrutura, né, de execução, e tentar produzir variações dessa estrutura, de forma a gerar todas as possíveis combinações ou todas as possíveis configurações desse programa, né? E aí, com isso, eu consigo aplicar determinados casos de teste e verifico se esse caso de teste é realmente adequado a identificar um determinado problema. A grande questão é que quantas combinações possíveis eu tenho para um determinado programa, ou quantas configurações possíveis e tratar todas essas questões, né? E aí, é por isso que a gente começa a definir critérios e a estabelecer possíveis mutações, ou possíveis combinações, ou possíveis configurações dessa minha aplicação, de forma que eu possa testar meus casos de teste e aí com isso garantir que eu tenha capturado os casos de teste, que eu tenha casos de teste para tratar aqueles erros que acontecem mais em comum no processo de desenvolvimento. Esses programas, né, quando eu falo do mutante e eu falo do erro, o que na verdade eu estou construindo ou estou configurando são programas que possuem variações sintáticas, né, ou pequenos desvios sintáticos quando comparados ao meu software original. Bom, do ponto de vista da análise de mutantes, o que a gente espera, e aí uma das premissas que se usa, ou uma hipótese que se tem do ponto de vista de trabalho de mutantes, para poder limitar o escopo dessa mutação, é que o programador é sempre competente, né? A gente sabe que em engenharia, que competência está associada aos princípios da engenharia, e não especificamente ao brilhantismo de um indivíduo em particular. Mas essa hipótese do programador competente, o que ela nos traz é o seguinte: olha, programadores experientes escrevem programas corretos ou muito próximos do correto. Então, muito próximos do correto significa que eles não são corretos. Porém, eles não são tão incorretos, se eu posso abusar dessa comparação, né? Na verdade, eles acabam produzindo ou apresentando algumas pequenas variações que vão me levar a identificar essa incorreção, né? E é exatamente explorando essas características dessas pequenas variações é que a gente consegue observar ou consegue explorar o relacionamento entre casos de teste e essas variações, de forma que a gente possa capturar os defeitos e poder, assim, garantir maior qualidade para o nosso produto, né? Então, nesse contexto, imaginando que essas pequenas variações ocorrem e imaginando que existem essa inter-relação, esse acoplamento, essa dependência entre as informações, existem os operadores de mutação, né? E esses operadores de mutação, eles são aplicados à minha aplicação, ou seja, eles são aplicados ao meu programa, de forma que eu possa obter esses variantes ou esses mutantes, como a gente diz, do ponto de vista do teste, né? E basicamente, a ideia é essa: assuma que eu tenho a aplicação como está aí apresentado, né? E eu vou produzir um pequeno desvio sintático. Repare que naquela linha do if m menor do que y, eu provoco uma variação e eu transformo aquele código em alguma coisa do if m diferente de y. Eu tenho um pequeno desvio sintático, mas que altera radicalmente a saída e que altera radicalmente o comportamento, né? Então, esses operadores de mutação, e eles existem para diferentes linguagens, aqui eu estou listando Fortran e C, mas existem operadores de mutação para Java, C++, enfim, para diferentes possibilidades de trabalho. Eles são aplicados de forma automática através de ferramentas no meu código e geram novas possíveis configurações desse código, de maneira que eu possa aplicar meu caso de teste e verificar em que caso de teste eu consigo matar o meu mutante, né? Ou seja, eu consigo destruir o mutante, eu consigo revelar a presença do problema, né? Ainda olhando para a técnica estrutural, uma coisa bastante interessante é imaginar o seguinte: bom, se discute a ideia de critérios em todos os caminhos, todos os fluxos, se discute a ideia de mutação, de semeadura de erros, se discute a questão de casos de teste, mas quando eu olho do ponto de vista estrutural e eu olho do ponto de vista geral a questão da utilização de casos de teste para testar um código, quantos casos de teste eu preciso para testar um determinado programa?
Se eu olhar para o meu programa lá do Identifier, o fluxo de programa, eu consigo ver vários nós, eu consigo ver vários arcos, vários caminhos. Né? Mas, na verdade, quantos casos de teste, qual é o tamanho do meu conjunto de casos de teste que eu posso aplicar, o que eu preciso aplicar para garantir que eu tenha exercitado a minha aplicação? É aí que entra uma medida interessante, uma métrica interessante, embora a gente vai ver a ideia de métricas na próxima aula, eu tomei a liberdade de incluir essa discussão aqui, porque essa medida está associada diretamente à ideia de teste, né? Além de outras questões importantes que a gente vai ver. Né? Mas essa ideia de complexidade ciclomática, né, que vem lá de McCabe, ela é uma métrica que fornece uma medida quantitativa da complexidade lógica de um programa. Na verdade, o valor da métrica, né, que a gente obtém para a métrica, quando mede um determinado programa, mede uma determinada aplicação, um determinado módulo, ela traz, quando comparado com os outros módulos, a sensação de complexidade. No contexto do teste estrutural, no contexto da organização dos testes, né, o valor da métrica define o número de caminhos independentes que eu tenho naquele fluxo de programa. Né? E aí, nesse contexto, quando eu começo a olhar para o valor da métrica, ele me dá o número de casos de teste que eu preciso ter para garantir testar estruturalmente aquela aplicação. Então, o exemplo, só para vocês terem uma ideia, aqui está a apresentação do cálculo da métrica. O que a gente precisa obter é o número de casos de teste para se garantir uma determinada aplicação. Por que esse número é importante? Para eu saber, primeiro, se eu obtive o conjunto de casos de teste que é adequado para aquele problema, e segundo, para ter uma ideia da complexidade do meu teste, né? Para ver até que momento esse teste ele vai poder ocorrer e qual é o esforço que está associado a ele. Né? Se eu parar para olhar, o cálculo da complexidade ciclomática ele é muito simples. Na verdade, ele está associado à ideia do grafo e é número de arcos menos número de nós mais 2. Né? Ou uma variação, o número de nós predicados, são aqueles pontos de decisão, mais 1. Então, com isso, a gente sabe o tamanho do nosso conjunto de casos de teste e a gente consegue explorar essas coisas e consegue projetar esses casos de teste de forma adequada. Então, se nós considerarmos o nosso contexto, os critérios que nós temos, né, a gente podia pensar em compará-los. Nós vimos diferentes critérios, diferentes abordagens, estratégias, técnicas que podem ser usadas para a geração dos projetos de casos de teste. Né. Essa comparação, normalmente, elas são realizadas através de estudos teóricos e experimentais que tentam olhar para esses elementos, para esses conceitos e observar, por exemplo, a questão de custo. Né? Qual é o esforço necessário que o critério seja utilizado, qual é o número de casos de teste para satisfazer o critério. Né? Nós sabemos, por exemplo, que técnicas funcionais, elas apresentam um custo menor e normalmente apresentam um conjunto de casos de teste também menor. Porém, nós sabemos que a eficiência delas não é tão grande, já que eu não tenho uma capacidade de cobertura muito alta. Né? Da mesma forma, a gente começa a olhar para técnicas estruturais ou técnicas baseadas em erros e a gente vai vendo que o custo vai aumentando e a cobertura, a possibilidade de cobertura também vai aumentando. Né? Que é onde a gente vê a ideia do strength, né? Ou da força, da potência dessas técnicas ou mesmo da eficácia. Normalmente, nós não temos, às vezes, recurso suficiente para aplicar todas essas técnicas. Esse é um problema. Então, essas comparações, elas são importantes e esse balanço ele precisa ser feito por nós, porque, afinal de contas, a gente está planejando esses testes e vai estar executando esses testes no contexto do nosso processo de desenvolvimento. Né? Por isso que, normalmente, se define estratégias incrementais né? E, principalmente, é muito importante a gente pensar em ambientes para o teste. Né? Nós não podemos esquecer que, para apoiar esses critérios, a presença de ambientes de teste, depuração e manutenção de software é importantíssimo, porque isso daí é que vai nos dar algum tipo de garantia para controlar e gerenciar esses testes. Principalmente naqueles testes que estão mais voltados a um volume de informação, um volume de casos de teste alto, que estão relacionados ao teste com técnica estrutural e baseado em erros. Nesse contexto ainda, quer dizer, a gente já falou do processo, a gente já falou dos princípios, a gente já falou dos diferentes tipos de teste,
de como é que esse teste deve ser desenvolvido, a gente falou do projeto de caso de teste, como é que eles são organizados. Agora a gente precisa pensar o seguinte, e aí, como é que eu coloco essas minhas informações em conjunto? Como é que eu organizo essas informações de forma que eu possa utilizar o desenvolvimento? Porque a gente precisa lembrar o seguinte, eu projeto e planejo o teste uma vez, mas eu executo o teste várias vezes. Então eu preciso ter essas informações organizadas e eu preciso ter essas informações disponíveis. E é para isso que serve para a gente o plano de teste. O plano de teste vai ser o documento geral para o projeto como um todo, que vai descrever para a gente todas as informações e todas as decisões relacionadas ao teste daquele software. E nesse contexto nós vamos encontrar informações relacionadas. Quais são as unidades que devem ser testadas, ou seja, a especificação das unidades de teste. A gente vai encontrar quais as características que vão ser testadas, qual é a abordagem, qual é o material produzido, qual é o cronograma para o teste. Afinal de contas, o teste ele precisa ter início, meio e fim. Ele precisa ter organizado, ele precisa ter pessoal alocado para a sua execução, e eu tenho que deixar isso, de certa maneira, demarcado no meu processo de desenvolvimento. Esse plano de teste, então, ele vai ser o documento geral, e é mais um artefato do meu processo de desenvolvimento, onde eu vou estar preocupado em descrever essas informações num contexto bem abrangente, do ponto de vista do software, ter, de certa maneira, descrito todos os critérios e todos os princípios que eu utilizei do ponto de vista do planejamento, porque ele é importante, ele vai me ajudar a entender a qualidade do meu teste, ele vai me ajudar a entender a cobertura que eu vou estar conseguindo obter no contexto do teste, e ele vai também me dar a ideia do custo desse teste, porque afinal de contas eu vou ter cronograma, eu vou ter alocação de pessoal, eu vou ter a especificação do material que precisa ser produzido para o teste. Não necessariamente o material de teste se reduz a casos de teste, mas eu tenho que me lembrar que eu posso precisar construir drivers, eu posso construir stubs, eu posso precisar construir bancadas para o teste, simuladores para testar a minha aplicação, e isso poderia nos levar a situações realmente que extrapolem o orçamento ou que extrapolem o plano de projeto geral e original. Além disso, quando a gente começa a pensar em teste, nós não podemos esquecer da possibilidade de uso de ferramentas de teste. Nós vamos discutir ainda um pouco sobre ferramentas case aplicadas no contexto de engenharia de software. Mas do ponto de vista de teste, é muito importante que a gente imagine a possibilidade de explorar ferramentas, principalmente, como eu já falei, para testes estruturais e baseado em erros. Além disso, alguns testes de sistema ou algum conjunto de casos de teste demandam ferramental para aplicação. Principalmente aquelas situações de teste onde eu tenho um volume muito grande de casos de teste que precisam ser aplicados de forma repetitiva ao meu software. Não é um tipo de atividade em que os indivíduos estão muito habituados a executar ou mesmo têm capacidade de executar num contexto geral. Por exemplo, se nós considerarmos uma aplicação web e que eu preciso simular o acesso simultâneo de 5.000, 10.000 usuários ao mesmo tempo no meu sistema, fica muito difícil eu imaginar que eu vou conseguir esse número de indivíduos ou ter uma situação, uma configuração de laboratório de teste que me permita tratar isso com indivíduos humanos. Então, ferramental passa a ser uma parte fundamental nesse processo. Não digo que é tarefa fácil encontrar a ferramenta. Porém, elas são necessárias. Essas ferramentas, normalmente, elas se aplicam a diferentes etapas do processo de teste. A gente possui ferramentas que geram casos de teste, técnicas estruturais, por exemplo, baseadas em erros. Existem N ferramentas que você consegue entregar a especificação do programa, ou seja, o código-fonte, e elas te retornam os casos de teste que precisam ser executados. Da mesma maneira, a gente tem ferramentas que executam esses testes. A partir do momento que eu tenho os casos de teste, elas aplicam os casos de teste à aplicação. E as ferramentas para gerenciamento de teste. Repara que eu preciso ter primeiro um plano e um processo de teste para pensar em incorporar ferramentas a este processo. E lembre que as ferramentas custam dinheiro. Então nós temos que estar preparados com isso, porque isso implica na elaboração de um ambiente de teste e principalmente implica na necessidade de integração dessas ferramentas ao ambiente de desenvolvimento de software.
o que também não é algo tão trivial. Em geral, então, se a gente parar para pensar no nosso contexto de teste, ou seja, nós já olhamos para as atividades de verificação, validação e teste, nós já discutimos revisão especial, produzir software cada vez com mais qualidade, cada vez mais explorando princípios de engenharia e explorando cada vez mais essas atividades de identificação de problemas, de revelação de falhas, identificação de defeitos, que é o nosso objetivo no final, entregar um produto de altíssima qualidade. Então, da mesma forma com a inspeção, nós podemos olhar para teste, as atividades de teste e pensar em algumas recomendações. É fundamental tentar convidar os testadores a participar das revisões dos requisitos e inspeções. Isso ajuda bastante a gente a melhorar do ponto de vista dos requisitos, a identificar aqueles requisitos que poderiam ser aprimorados do ponto de vista de testabilidade, e que poderiam nos ajudar a projetar e a gerar casos de teste cada vez melhor. Depois, uma coisa muito interessante, não deixe teste para o final. Isso é uma ideia equivocada que ainda existe na comunidade de desenvolvedores, imaginar que teste só ocorre ao final do desenvolvimento. Comece o planejamento do teste, as atividades de teste, em paralelo e em conjunto com a especificação de requisitos. Isso ajuda bastante a diminuir o esforço e isso ajuda a garantir qualidade ao longo do desenvolvimento. Tente incluir sugestões de condições de teste e casos de teste como exemplos na especificação de requisitos. É muito importante que os nossos requisitos sejam testáveis e que eles tragam informação que nos permitam gerar casos de teste. Tente incluir casos específicos ou situações específicas ou exceções que dizem respeito àquela aplicação nos documentos de projeto, nos documentos de análise. Isso facilita bastante a ideia do planejamento e projeto de teste. Explore os cenários de negócio. Use bastante os casos de uso. Muita informação de teste sai dali, pronta. Não tente ser imaginativo nem criativo nesse momento, porque isso não vai trazer benefício algum, nenhum resultado interessante. E, principalmente, tente ter critérios mensuráveis, ou seja, algo que eu possa medir, que eu possa comparar para os requisitos, tanto os funcionais quanto os não funcionais. Acredito que essas recomendações, elas são muito importantes no contexto de desenvolvimento, e principalmente para trazer para nós a preocupação de que teste não é uma atividade isolada no processo de desenvolvimento. Teste é uma filosofia que precisa ser implantada desde o início do desenvolvimento. Nesse ponto, a gente vai parar um pouco com a discussão de verificação e validação e teste de software. Vocês já receberam um conjunto de informações bastante abrangentes nesse contexto. Da mesma forma como inspeção, nós temos aqui uma bibliografia complementar que eu recomendaria a vocês tentar ter acesso a elas, tentar ter contato com essa bibliografia. É um material de leitura bastante rico e que vai complementar muito a leitura do livro-texto e todas essas transparências e slides que vocês tiveram acesso nesse contexto. Na próxima aula a gente vai estar falando um pouco sobre medidas.